Bom dia, meus amados, queridos irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte desta família de vidas transformadas. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Hoje nós vamos falar sobre o que bloqueia as nossas orações. O que é que impede as nossas bênçãos de chegar até as nossas mãos? Muitas vezes nós buscamos culpado, buscamos razões, procuramos externamente o porquê que as nossas orações não estão sendo atendidas. Primeira coisa que nós devemos fazer é pedir a Deus que nos dê consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que Deus nos dê um alerta se nós estamos fazendo algo de errado, algo que não agrada o coração de Deus. Uma coisa na Bíblia que a gente vê que impede de chegar nossas bênçãos são as reclamações, são as murmurações. Reclamar significa clamar duas vezes. Então nós não devemos andar reclamando das coisas que nós não temos. Muitas vezes nós reclamamos sem perceber. Muitas vezes nós reclamamos porque nós não conseguimos fazer algo. Muitas vezes nós reclamamos que a nossa casa é muito grande. Outras vezes que a nossa casa é muito pequena, outras vezes que nós temos muita roupa para lavar, que nós temos muita roupa para passar. Às vezes a gente reclama, uma murmuração. Nossa, eu preciso trocar de carro, meu carro já está na curva. É uma reclamação. Outras vezes, se a gente está trabalhando e o nosso superior ou o nosso chefe chega e pede alguma coisa para a gente, na frente do seu chefe você sorri e diz ok. E quando o chefe vira as costas, você fala ok, chefinho, mandão, só sabe mandar. Está reclamando do chefe. Às vezes a gente faz isso com um colega de trabalho. Às vezes a gente faz isso dentro de casa, com o pai, com a mãe. Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente, quando a pessoa dá as costas, a gente vira e murmura baixinho. Às vezes a gente está no trânsito e reclama que o semáforo demora, que a pessoa da frente demorou para sair, que a pessoa não deu seta para virar, que a pessoa está andando a 20 por hora, onde é para andar a 60, 70 por hora. Tudo isso é reclamação, tudo isso é murmuração. Tudo isso impede as bênçãos de chegar até as nossas mãos. A palavra de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 15, eu amo falar disso, sabe por quê? Porque quando a gente conta a história dos israelitas que saíram do Egito para ir para a terra prometida, a caminhada deles era de 11 dias e eles ficaram 40 anos dando voltas e não herdaram a terra prometida. Daquele povo, a maioria dele não herdou a terra prometida. Só quem entrou lá foi os menores de 18 anos na época, Josué e Calebe. A palavra de Deus, em Êxodo 15, no versículo 24, diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Eles murmuraram porque não tinha água. Em Êxodo 16, no versículo 2, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Araão, no deserto. Ainda em Êxodo 17, 3, a palavra de Deus diz assim: E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. O povo murmurou porque só tinha maná. O povo murmurou porque não tinha comida. O povo murmurou porque não tinha carne. Se a gente lê a estadia deles, eles reclamaram muito. Reclamaram praticamente de tudo. E reclamar é como estar em uma areia movediça.
Quanto mais nós reclamamos, mais nós afundamos. Em Salmo 42, no versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo. Então nós devemos colocar em nosso coração, pedir para Deus nos orientar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para a gente prestar atenção no que nós falamos. Quando uma pessoa está no trânsito, ao invés da gente murmurar, você fala, Deus abençoe. Às vezes tem aquela pessoa tão rápido que ela vem costurando na estrada. Eu já paro meu carro e falo, vai filho, Deus abençoe você, segue o seu caminho. Uma pessoa de moto vem vindo do seu lado, a gente reclama, esses motoqueiros, não... vai com Deus filho, Deus abençoe você. Não reclame, não murmure, porque a nossa reclamação, a nossa murmuração impede as bênçãos de chegar até nós. Por quê? Porque nós estamos com o coração julgando as pessoas ao nosso ver, a nossa maneira. E a Bíblia fala que nós seremos julgados de acordo com o que nós julgamos. Aí a gente fala, não, eu não estou julgando, mas a gente está criticando, a gente está reclamando, a gente não está concordando. Nós não somos obrigados a concordar com a ideia de todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu acho assim, eu tenho que cuidar da minha vida, você cuida da sua vida, cada um cuida da vida dele. E quando chegar alguma coisa até você, tem uma historinha de Sócrates, que ele fala assim, alguma coisa que você vai contar para outra pessoa, já passou pelas 3 peneiras? Você conhece essa história? A primeira peneira é quando a pessoa chegou até ele para dizer algo, vou te contar uma coisa. Ele diz, o que você vai me contar é verdade? Ele fala, bom, não sei, eu ouvi. Então não passou pela primeira peneira. O que você vai me contar vai fazer bem para mim? Não, eu acho que não. Então também não passou pela segunda peneira. O que você vai me contar é interessante sobre a pessoa que você está falando? Também não. Então eu não quero saber. Então eu não vou entrar nessa sintonia. Então eu não vou fazer parte desta fofoca. Isso é um princípio que nós precisamos aprender a ter. É fácil? Não. Mas é um hábito que nós temos que praticar todos os dias. Muitas vezes numa brincadeira, numa conversa, quando a gente percebe que a gente está entrando num julgamento, ou criticando, ou reclamando, a gente fala, opa, não vou por esse caminho, não é isso que eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus em Filipenses 2, no versículo 14, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. É fácil? Não. É difícil? Também não. É só a gente colocar em prática e tudo na nossa vida se torna um hábito. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim, olha, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. Se é Deus que opera em nós, tanto o querer como efetuar, tanto o que nós desejamos, quanto ao que nós estamos fazendo, é Deus que está conosco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar ligado em Deus. Nós temos que estar conectado com Deus. Não depende da nossa situação, não depende da circunstância, não depende dos desafios, não depende do problema que nós estamos vivendo. Depende do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente. Mesmo que nós estamos passando uma fase difícil, uma situação difícil, a gente tem que ter o controle do que nós pensamos, do que nós falamos e do que nós sentimos. Quando nós aprendemos a colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, a nossa vida fica mais leve, fica mais suave e as coisas fluem
naturalmente. Por quê? Porque nós estamos ligados com a vontade de Deus. Como diz esse versículo, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. E a palavra de Deus também diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós estamos passando uma situação difícil, mas o nosso coração está ligado em Deus, com amor, com gratidão, pedindo para que Deus nos orienta sem reclamações e sem murmurações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A circunstância que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo, ela coopera para o nosso bem. Deus transforma. Quando nós estamos no caos, Deus tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Deus transforma a miséria em abundância. Deus transforma a nossa vida, mas nós temos que estar ligados a Ele, porque Ele é um Deus criador de todas as coisas e nós somos imagem e semelhança dele. Então, dentro de nós existe a imagem e semelhança do Senhor, no nosso espírito, dentro de nós, no âmago do nosso espírito. Então, quando nós nos ligamos com Ele, com amor e gratidão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esta palavra tão maravilhosa. Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Primeiramente, nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de tudo aquilo que nós estamos falando, que o Senhor abre o nosso entendimento e nos dá discernimento para que nós possamos ter dias melhores, dias de alegria, dias de paz, dias de prosperidade na Tua presença, porque como diz a Tua palavra, que o Senhor é que comanda o nosso querer e o nosso realizar. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos que o Senhor venha nos dar consciência, sabedoria e entendimento de tudo aquilo que nós formos falar e de tudo aquilo que nós estamos pensando. Pai Santo, Pai querido, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho, Yeshua. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe com quem você ama para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.